Então hoje nós vamos prosseguir no estudo do livro Depressão e Obsessão, observações importantes sobre a técnica da vigilância. Vamos ver aqui a introdução do livro de Emmanuel, capítulo 123 do livro Vinha de Luz, aliás, Fonte Viva. Para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Junto da serenidade poderás analisar cada acontecimento, cada pessoa, no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Está no capítulo 123. Vamos fazer aqui algumas reflexões sobre isso. Então, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Para que a compaixão e a bondade sigam todos os nossos passos, é preciso que nós tenhamos aprendido a ressignificar o sentido de observação da vida, dos objetivos e propósitos que nos trazem ao mundo de provas e expiações, aonde contrassenso, conflito e dificuldade de perceber a justiça, a bondade e o amor de Deus envolvem a maioria das pessoas. Então nós somos aqui convidados ao aprofundamento da compreensão da realidade do mundo espiritual, da imortalidade da alma, da reencarnação, para a partir daí entrarmos nesse campo objetivo que Emmanuel aqui chama de tranquilidade que banha o nosso pensamento, possibilitando que a compaixão e a bondade sigam todos os nossos passos. E Emmanuel continua dizendo: junto da serenidade poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Aqui é importante assinalarmos que o entendimento que nós vamos obtendo com a revelação da doutrina espírita nos habilita a entender que dentro de cada um de nós existe todo um conjunto de experiências de passadas reencarnações, aonde o vício, o desequilíbrio e as experiências infantis das nossas reencarnações não se apagaram, e que faz com que qualquer criatura humana possa apresentar atitudes e comportamentos que surpreendem inclusive a própria pessoa frente a certas pressões, testes e dificuldades que a vida oferece. Como julgar as pessoas com equidade e justiça se nós não conseguimos abranger esse campo de experiências nem em nós e muito menos nos outros? E por isso, como Emmanuel aqui diz, junto da serenidade poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Ou seja, usar ao máximo compaixão e bondade em qualquer análise ou julgamento das atitudes dos outros. Afinal de contas, nós não temos conhecimento do passado, nem nosso, nem delas. Aprendemos a compreender cada mente em seu problema. Aprender que cada pessoa, cada mente traz no seu campo de realidade uma infinidade de valores e também de problemas, nos ajuda a ser o máximo compreensível com todas as pessoas, e sobretudo com aquelas que convivem conosco mais próximas, nos laços de parentescos ou de irmandade nas associações em que compartilhamos no trabalho, na vida social ou na vida religiosa com outras pessoas. Mas vamos entrar no nosso tema,
observações importantes sobre a técnica da vigilância. Eu quero lembrar aqui a vocês, já que faz mais de 15 dias do nosso último estudo, esse ponto aqui. Nós falamos no nosso último encontro sobre a técnica PARDA para adquirir saúde emocional, que é a abreviatura da percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Então nós havíamos aprofundado comentários em cima de cada um desses aspectos. De forma bem resumida, eu trouxe só um slide de cada uma dessas temáticas para que a gente entre no tema de hoje. Vejamos o primeiro. Na primeira fase, as percepções acerca de um sentimento egóico com que se está trabalhando surgem após a sua manifestação. Deve-se aceitar o sentimento e meditar proativamente sobre como agir para superá-lo. É a fase da conquista-aprendizado. A pessoa reflete e aprende com erros. Então, na primeira fase nossa de aplicação dessa técnica PARDA, começa com a questão da percepção. O que é que se passa? Face aos automatismos de nossas emoções e sentimentos, quando nós nos damos conta, já expressamos, por exemplo, a emoção da raiva. Já tendo expressado a emoção da raiva, a gente está nessa primeira fase, quando aqui é dito, deve-se aceitar o sentimento e meditar proativamente sobre como agir para superá-lo. O que é meditar proativamente? É não ficar se condenando, se censurando, é percebendo aquilo que houve como uma circunstância favorável a gerar aprendizagem e não repetição mais adiante. Vamos aqui para o segundo slide, que nós também falamos sobre ele na semana retrasada. Segunda fase, as reflexões começam a surgir durante a manifestação do sentimento egóico, possibilitando que a pessoa possa analisá-lo melhor, com o intuito de superá-lo. Ainda é uma fase de conquista-aprendizado. A técnica PARDA deve ser utilizada. Então, nesse segundo ponto é o seguinte: naquele momento em que a pessoa expressa a emoção de raiva, ela já percebe, no momento em que está exprimindo, que não é uma emoção positiva de ser expressada. Então, durante o momento mesmo em que a pessoa está naquele sentimento, eu citei raiva, mas poderia ser de inveja, poderia ser de ciúme. E naquele momento em que aquele sentimento assola, a pessoa percebe que está sendo envolvida por aquele campo vibratório, proveniente dela mesma. E deve, mesmo nesse momento, aplicar essa técnica que tem as abreviaturas PARDA. Terceira fase, as reflexões começam a surgir antes da manifestação do sentimento egóico, possibilitando a pessoa escolher praticá-lo ou não. Nesta fase, a pessoa está prestes a dar vazão à irritação, pode perceber o sentimento, aceitar que ele está prestes a manifestar-se, refletir sobre a conveniência disso e decidir pela não manifestação do sentimento. Então, nessa terceira fase, antes que a pessoa seja tomada pelo sentimento negativo, ela já percebe que está para ocorrer e tem condições de analisar se vai transmutá-lo, transcendê-lo, ou se vai permitir dar vazão a ele. Foi essas três as fases que nós vimos no nosso último estudo. É muito comum nessa fase de transmutação, por meio da identificação com os sentimentos amorosos do ser essencial,
o ego produzia um diálogo interno do tipo: você não é nada serena, calma, tranquila. Você está com raiva mesmo e deve colocar essa raiva para fora. Você tem que dar o troco. Onde já se viu fazer aquilo com você? Veja. Essas são as circunstâncias de pensamentos que podem surgir em nós e que normalmente surgem. Vamos refletir sobre essa situação. É como na fase da transmutação. A transmutação é o quê? É a substituição de sentimentos e de emoções negativas ou doentias em sentimentos positivos e emoções sadias. Nessa fase, muitas vezes o nosso ego vai dizer intimamente num pensamento nosso o seguinte: você não é nada calmo, você está com muita raiva, e isso que você está tentando conter, você deveria botar para fora. Como alguns até chegam a dizer: eu não tenho sangue de barata, eu tenho que reagir. Mas vejamos bem, quem é esse ego que diz isso a nós? A estrutura do ego nossa é composta desde o inconsciente de vidas passadas ao inconsciente coletivo da humanidade, aonde participam inclusive os espíritos desencarnados. Então, muitas vezes, esse tipo de reação interna em nós, tu está aí com raiva, tu devia expressar isso mesmo, pode ter origem nos condicionamentos habituais que já tínhamos desde outras vidas, como também pode ser induções de espíritos desencarnados, associados a nós nessa vida ou no passado. A questão toda é que, independente da origem que venham esse tipo de argumento, esses argumentos têm que ser superados, tem que ser transmutado o sentimento, que é isso que nós estaremos entrando no assunto de hoje. É justamente para podermos argumentar e tirar dúvidas sobre como isso deve ser feito e por que deve ser feito. Existem muitas maneiras de o ego mascarar e fugir, defendendo-se do processo de transmutação. É importante não cair em suas armadilhas, repetindo frases positivas, que desenvolvem os sentimentos do ser essencial, até notar que os sentimentos do ego diminuem. Vamos aqui analisar um pouco mais isso. Então, o ego vai ter muitas formas de mascarar e de fugir ao processo de transmutação. Porque o processo de transmutação, em essência, ele tem a ver com a verdade fundamental que tem dentro de qualquer um de nós, e que antes de termos deparado com a revelação espírita, isso estava encoberto. E o que é? É o fato de que, em essência, nós somos de origem divina. Em essência, os sentimentos de bondade, de misericórdia, de caridade, nós trazemos provenientes do alto, só que ele está sobre a casca grossa do ego, aonde as experiências ególatras nossas do passado o submergem, essa essência de sentimentos legítimos que nos liga ao Criador. Joana de Ângeles mesmo usa muito naquela linguagem dos estudos de psicologia que a gente faz aqui, de deutropismo divino. O que é esse deutropismo? É uma alusão ao que ocorre com as plantas em relação ao sol. Então, as plantas, até para o processo de alimentação delas mesmas, elas se desenvolvem em direção ao sol. O deutropismo divino que Joana se refere é o fato que dentro de nós temos uma tendência
a buscar sintonia com os valores elevados provenientes de Deus. É natural isso em nós. Mas o que é que impede ou dificulta muito isso? Toda a casca grossa das experiências que se acumularam ao longo de diversas encarnações, aonde as estruturas do ego, como sinônimo de egoísmo, de egocentrismo, de orgulho, de vaidade de todos os seus afiliados, ganharam poder sobre a persona nossa. Agora nós estamos sendo chamados a superar isso, a transcender isso, na medida em que, através de afirmações que nós iremos ver ainda adiante hoje mesmo, nós abrimos as possibilidades de conexão com esses valores que estão dentro de nós, só que estão lá dentro de nós. Na camada de maior acesso da nossa consciência atual, existe passados de erros, de vícios e de crimes. Mas lá na nossa essência, no nosso self, no nosso si profundo, ou no nosso eu maior, os princípios provenientes do Criador jazem em termos de latência, querendo emergir. E o trabalho nosso, em termos de espiritualidade, é possibilitar que eles emerjam, que eles subam e que ganhem voz na nossa personalidade e na nossa maneira de agir. Então aqui diz, é importante não cair em suas armadilhas, nas armadilhas do ego, repetindo frases positivas que desenvolvem os sentimentos do ser essencial, até notar que os sentimentos do ego diminuem. Eu quero lembrar aqui a vocês, a nós, que Alírio Cerqueira Filho, que organizou esse livro, ele é um estudioso e praticante da chamada neurolinguística. É a neurolinguística que trabalha essa área de expressão e de direcionamento em termos de frases e de conteúdos verbais positivos e numa diretriz que busque a sintonia ou a expressão do melhor, sem usar expressões aonde a negação ou negativo mesmo tenham qualquer voz. Então, por exemplo, na neurolinguística não se usa expressões do tipo eu não quero ficar triste. Não, você vai dizer eu quero ficar alegre. Porque quando você diz eu não quero ficar triste, esse não e o triste acabam reforçando o próprio sentimento negativo que você quer superar. Mas quando você diz eu quero estar ou ficar alegre, você ao mesmo tempo está dizendo uma frase positiva e está usando uma terminologia positiva também nisso. Então aqui a gente vai ver muito a questão da neurolinguística, que o Alírio é um estudioso nessa área. Uma pessoa em depressão deverá afirmar frases: eu sou feliz, eu amo a vida, eu estou de bem com a vida, ao invés de ficar dizendo eu não posso estar sentindo essa tristeza, eu não posso ficar aqui deprimida. Frases como estas não transmutam os sentimentos egóicos, mas os fortalecem ainda mais ou os mascaram. Então vejam, em vez de utilizar-se frases com teor negativo, a frase sempre vai estar reforçando a base positiva. Então, no momento em que a gente se percebe assediado pela emoção da raiva, a gente não iria dizer eu não posso sentir raiva, ou eu não quero sentir raiva, porque aí você está reforçando o negativo e reforçando a raiva. A frase coerente seria eu sou tranquilo, eu sou calmo,
E é isso que eu estou querendo expressar, ou que quero expressar. Outro cuidado importante é evitar frases com ideia de futuro, como eu vou ficar calmo, eu vou ficar alegre, porque do ponto de vista transcendente, todos vamos nos transformar um dia, mas é preciso começar essa transformação agora. Importante o verbo no presente. Então, tem esse aspecto que também é importante, que é qual? Dizer frases que expressem e deixem bem claro o momento atual e não um desejo de futuro. Interessante, né? Porque vai trabalhando em nós todo o aspecto máximo de positividade. Vamos ver aqui mais um item. Outro tipo de frase que deve ser evitada é este: eu tenho que ficar calmo. A expressão tenho que pressupõe uma obrigação, uma imposição, gerando no ego um confronto e não uma transmutação. Interessante esse aspecto também. Nós não podemos usar frases do tipo eu tenho que ficar tranquilo, ou eu tenho que não ter raiva, porque aí você está dando um aspecto de obrigação, gerador de dificuldade à emoção positiva que você quer expressar. Uma dúvida poderá lhe ocorrer agora: isso não é mascarar os sentimentos negativos? Não, esse processo gera a transmutação desses sentimentos por meio dos sentimentos latentes no ser essencial. A questão toda que aqui é ressaltada de novo para nós é a seguinte: é que os sentimentos elevados e essenciais nós temos dentro de nós. Nós não estamos aqui tentando trabalhar a criação de sentimentos que não teríamos, porque voltamos a dizer, o aspecto de virtudes em termos de perfeição e de qualidade são provenientes de Deus, mas as sementes de todos eles jazem no íntimo de cada um de seus filhos. O trabalho é de tirar o cascalho, que aqui pode ser muito bem simbolizado como as estruturas ególatras que acumulamos ao longo de diversas encarnações e que precisam ser dissipadas. Então, não é mascarar sentimentos negativos, é querer dar voz aos sentimentos positivos que ficaram submergidos pela quantidade de experiências desastrosas que nós já tivemos no materialismo, no egocentrismo. Quarta fase da mudança. Vimos aquelas 3 no início, estamos aqui na quarta fase, que diz o seguinte: o indivíduo começa a perceber as manifestações do sentimento egóico, no qual ele está trabalhando. Vão se tornando cada vez mais raras, até a completa efetivação da mudança, a partir da qual suas manifestações não mais ocorrem, porque se efetivou a transmutação do sentimento egóico em um valor essencial. Vamos refletir um pouco aqui no início da característica dessa quarta fase. O indivíduo começa a perceber as manifestações do sentimento egóico, que vão se tornando cada vez mais raras. Então agora, não só a pessoa percebe antes deles se formarem, quanto essa percepção
deles se torna cada vez mais raras, porque está havendo toda uma efetiva transmutação dos sentimentos ególatras ou negativos em sentimentos positivos e altruístas. Vamos ver aqui o último slide para fazermos um fechamento desse capítulo, porque esse é o penúltimo capítulo do livro. Nós começaremos a estudar na próxima semana o último capítulo, que deverá durar talvez 2 ou 3 semanas de estudos. Então vamos aqui para o último slide de hoje. O importante é saber que para vivermos conscientes de nossas ações, são necessários um método e um esforço nesse sentido. O contrário disso é viver de forma automatizada, agindo impulsiva e robotizadamente, com graves consequências para a nossa saúde psíquica e emocional. Vejamos que ponto em que fecha esse capítulo. É de que, de fato, todo esse esforço dessas fases que nós somos chamados a observar no processo de transmutação de sentimentos e de emoções é um trabalho que vai nos habilitar a um estado de consciência desperta, de vigilância, que não estávamos acostumados. A grande maioria da humanidade não está nem aí com isso. Porque, como já comentamos aqui algumas vezes, a maioria das pessoas fazem o que dá na telha, o que dá no juízo. Não refletem se aquilo vem delas, se vem de influência dos outros, se o resultado daquilo mais adiante vai ser negativo, se vai lhe causar uma doença ou não. Agem de forma impulsiva, instintiva, automatizada, fazendo com que o proveito em termos de despertamento de consciência e de vida espiritual seja quase nulos. Por isso é que esse slide começa dizendo isso. O importante é saber que para vivermos conscientes de nossas ações são necessário um método e um esforço nesse sentido. Então a gente não vai conseguir trabalhar um nível de vida em termos de despertamento de consciência se não for através de um esforço. O contrário disso é viver de forma automatizada, impulsiva e robotizadamente, com graves consequências para a nossa saúde psíquica e emocional. Então, no mundo atual, em que a predominância do materialismo levam as pessoas a uma perda de valores, valores da família, valores pessoais, vivendo de uma forma muito ostensiva no imediatismo, como sinônimo de inconsciência e de morte espiritual. Para que nós superemos isso, precisamos estar no trabalho diário de transmutação dos sentimentos, das emoções ególatras, estabelecendo de uma forma paulatina, porque esse exercício que nos é proposto não vai ser resolvido rapidamente. É cada vez mais estarmos atentos quando surgem as emoções negativas e ir trabalhando essa superação de tal forma que, na primeira fase, a gente, quando se percebia, já estava com raiva, por exemplo. Na segunda fase, a gente tem um acesso de raiva, mas logo em seguida já percebe o acesso. Na terceira fase, no momento em que a raiva vai surgir, a gente já está percebendo e já é chamado a tomar uma diretriz. Na quarta fase, cada vez menores serão os episódios de surgimento de raiva, e quando a raiva surge, a gente já está percebendo que é a fase de maior maturidade espiritual.
O último assunto, o último capítulo do livro Depressão e Obsessão, que nós iremos iniciar o estudo, é tratamento da depressão e da obsessão. É o capítulo 5º. Tem algumas páginas nele. É o tratamento da depressão e da obsessão. Vamos então para a prece de encerramento. Geraldo, tu pode intermediar a prece para nós?